Olá, melhor, não é? Então, bom dia a todas, a todos, a todas. Meu nome é Catalina Rebollo Pardo. Vou contar para vocês, sou doutora, também fiz pós-doutorado, como falou Mohan, no programa de Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social. Eu tive a honra de ser orientada por a professora Maria Inácia Dávila Neto, que é a fundadora do programa, e, aliás, a pessoa que trouxe o Mitra para a UFRJ. E aí começou, a gente não pensa em honrar, e tenho um caro recordo, lembrança, assim, da primeira palestra sobre o Mitra que aconteceu aqui, que ainda não tinha turma formada. Então, ver vocês aqui, ter vocês aqui na plateia, já é uma, assim, sexta geração, oitava geração, possivelmente, do Mitra, né? É uma grande felicidade. E fiquem, somos migrantes acadêmicos, passamos perrengues também. Então, a gente está aí para apoiar também. E as bem-vindas, assim, obrigado, meus companheiros, colegas. Eu sou vice-coordenadora aqui com Mohan, vice-líder do grupo de pesquisa Jaspotics, e este ano queria parabenizar a organização do simpósio. Vocês estão de parabéns, e também parabenizar a organização do Futuro Fórum, que ganharam um maravilhoso edital, e vamos ter, assim, uma boa jornada no próximo ano. Eu sou migrante colombiana, sou militante do movimento de imigrantes aqui no Brasil há muitos anos. Eu me considero uma articuladora comunitária, líder de diferentes comunidades latino-americanas aqui no Brasil. Eu, desde 2012, estou no chão do Rio de Janeiro, fazendo intervenções urbanas, utilizando a cultura, a música, para reivindicar nossos direitos. Para vocês terem um pouco noção da antiguidade, a gente fazia clandestina, que era o ano passado a gente apresentou vídeo no fórum do nosso coletivo. Lá levávamos as crianças. Melanie, por exemplo, que está aqui com vocês muitos dias, ela nem tinha chegado no Brasil quando a gente já estava nessas, e ela chegou um pouco nesse burbulho, e tinha uma grande amiga que apresentou a gente, belga, e a gente levava a Bimba e Lula, bem pequenininhos, a brincar ali na clandestina, enquanto o Melanie reagia à vida para se arrumar e ficar aqui morando no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente já estava, desde esse momento, agitando. A gente participou do Fórum Social Mundial, muitas edições, Fórum Social em Porto Alegre local, Fórum Social das Migrações, reivindicando desde esse processo de ocupação do espaço urbano, criar espaços interculturais de encontro, nossa existência como migrantes, como refugiados. Ali começou também. Sempre fui pesquisadora da questão do conflito social, político e econômico e armado colombiano, e sendo uma imigrante colombiana, para as pessoas que trabalham com migrações há muito tempo sabem que os colombianos estamos refletindo nitidamente o tempo todo, desde nossa experiência da violência, a questão migratória. E aí vem um ponto muito importante, que essa experiência me fez trabalhar com mulheres vítimas do desplaçamento forçado, deslocamento interno colombiano, desde há mais de 15 anos. Nesse processo, eu venho construindo processos políticos de construção de paz transnacionais. Começamos em 2013 com o capítulo Rio de Janeiro, Marcha Patriótica. Depois construímos o coletivo de colombianas e colombianos pela paz, em 2016, 2017, ficamos muito ativos. Até a gente planteou, se candidatou para ser parte do CEIPARME, que era o comitê estadual, mas lamentavelmente, pelo fato de não ter CNPJ e outros, talvez não tínhamos a força política e a parceria das pessoas integrantes do COMPARME para dar nossa força da entrada. Não conseguimos entrar, mas assim, a gente vem batendo na porta da administração pública, da construção de políticas públicas há muito tempo. Sou um exemplo. Depois, a gente, nesse coletivo que foi muito importante também, estava ancorado com a construção dos acordos de paz na Colômbia e a campanha por a reivindicação desse acordo, para votar pelo sim, um pouco um plebiscito que a gente teve. E
dentro desse coletivo, que fomos muito ativos, tivemos uma situação de violência de gênero muito triste para todas, e o coletivo se desfez e as mulheres do coletivo formamos o coletivo que se chama atualmente Nação, que chama Coletiva de Mulheres pela Paz. Essa é uma coletiva onde estamos, a maioria, pessoas que fomos parte desse coletivo de colombianos e colombianas pela paz, e estamos, neste momento, muitas passaram em concurso, outras saíram do Rio, tem a Ana León, que foi orientada do Raiminha, que agora está na Prefeitura de São Paulo. Então, estamos diversificadas, esporificadas assim, por todo o Brasil e até no mundo. E continuamos tendo uma pauta de construção da temática migratória, refletindo a questão colombiana, que entendemos ela também como uma questão regional para as migrações. Colômbia, ainda mais neste momento, como um ponto tão estratégico de passagem das rotas mundiais para a migração norte-sul e também sul-sul. E aí, neste caminhar, eu venho com muita força tentando me articular com a construção de políticas públicas e com a coletiva também. E assim, me aproximei, assim que eu passei um tempo da pandemia na Colômbia, ao retornar, me aproximei do Bob, da Melanie, com o Marrom, falei com o Bob, eu quero entrar no comitê, eu sei que o Marrom está no comitê, me dá uma força para assistir, só que o Bob pediu para eu entrar como voluntária da Marrom e apoiar eles também. A gente sabe que é toda uma negociação. Então, fui voluntária com muita alegria nesse tempo da Marrom, foram poucos meses, e entrei no espaço do comitê. Construímos vários processos ali dentro, inicialmente, que não surgiu muito fruto, assim, as questões. E nesse caminhar, dentro do comitê, uma das pessoas assistentes lá me conheceram e me convidaram para ser a coordenadora do Centro de Referência de Atenção a Imigrantes, que estava se formando nesse momento, construindo há um ano atrás, no Rio de Janeiro. E vou falar para vocês, então, dessa experiência, porque é muito importante datar para vocês que o Centro de Referência de Atenção a Imigrantes no Brasil tem sido um processo de muita reivindicação por parte dos imigrantes. O do São Paulo foi construído nitidamente desde uma consulta pública. No Rio de Janeiro, desde o comitê, várias lideranças vêm reivindicando, mas também o poder público. Há 8 anos atrás se tentou que se materializasse, mas não se conseguiu. E no início da pandemia, no processo da pandemia, chegou no Brasil uma ONG chamada Corresponse. Essa ONG, ela trabalhou com uma Secretaria de Saúde na assistência emergencial da questão da Covid. É uma ONG que tem precisamente esse perfil, fazer intervenções de curto tempo, de alto impacto. Então, ela deu uma assistência com vacinas, testes rápidos, pessoal para apoiar a Prefeitura do Rio. E também eles também trabalharam nas enchentes de Petrópolis, de 2022, e logo depois, em paralelo, tinha um pressuposto interessante para investir na área de migrações, já que essas são as duas áreas que eles investem, desastres socioambientais e migrações. Então, conversaram com a Prefeitura, com o secretário de Cidadania, da Secretaria Especial de Cidadania, e com o prefeito, Eduardo Paes, e ofertaram criar um projeto, entre um pouco a construção, um diagnóstico da situação da cidade, com as conversas com a prefeitura, outras organizações, a COR chega à conclusão, em conjunto com esses atores, de que esse dinheiro é propício para construir o tão anelado CRAI, Centro de Referência de Atenção a Imigrantes. Aí, a prefeitura cede um espaço, o espaço fica na rua Bento Ribeiro 86. Então, vamos lá. Pode passar. Obrigada. Foi construído por 2 arquitetos chilenos, aliás, que acho que possivelmente participaram da sua pesquisa, Sidney.
foi Juan e Pablo que fizeram a obra. Eles procuraram, a cor desde o início procurou que os arquitetos fossem também migrantes. E a gente tem aqui o gráfico da planta do nosso espaço. Está um pouco desenfocado o data show, mas tudo bem. Vocês, aqui a rampa de entrada, e vocês estão vendo um pouco o fluxo. Aqui a gente tem o hall, desse lado daqui é onde fica a assistência, salas de atenção sociojurídica, vou explicar um pouco como se articula esses serviços. A parte principal daqui, o abrigo. Então, pode passar. Esse é o nosso hall principal. O CRAI Rio, desde o mandato da cor, tá? Se ficou acordado que se construiria este espaço e depois de 6 meses a cor entregaria o espaço para virar um aparelho totalmente público para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, eu vou dar dados e a experiência que eu tive como coordenadora do CRAI sobre o mandato da cor, tá? Vou dar só um spoiler aqui. Quando finalizei meu mandato, dia 30 de junho, o vice-secretário de Cidadania me convidou para continuar como coordenadora, possivelmente na futura gestão que entrasse, mas eu, nitidamente, já estava em processo para trabalhar como professora visitante aqui na UFRJ, e eu agradeci e não aceitei o cargo. Acredito que dentro da academia militante do que a gente pode fazer também temos muito a construir, e entreguei a possibilidade, se deixei em aberto para o vice-secretário, se considerava que o vice-coordenador, que era Adel Bancur, poderia ser o futuro coordenador. Aí, isso ficou dia 30 de junho em aberto. Então, fica isso bem nítido para vocês terem noção que eu vou falar até dia 30 de junho. E no final vou contar para vocês o que está acontecendo hoje, tá? Trouxe aqui um material que o Adel me deu agora. Então, o CRAI, essas são as instalações. A gente ofertou 2 grandes serviços: assistência e alojamento, acolhimento, tá? Assistência, dávamos serviço de assistência jurídica, tá? Principais serviços era a regularização migratória e processos um pouco mais complexos que envolviam causas penalistas, como trabalho, família, etc. E a gente também oferecia serviços de assistência social, tá? Sobretudo para o cadastro no CAD único, no SUAS, tá? E a gente também oferecia serviços com Cash Voucher Assistance, o programa CVA, que foi uma parceria da COR com a Sodexo. Sim, a gente também, além disso, tinha um serviço, depois de 2, 3 meses, conseguimos contratar uma psicóloga. Estávamos ofertando serviços psicológicos, tá? E, finalmente, contávamos também com uma parceria da COR com a Uber, que nos permitia disponibilizar serviços de transporte para todas as pessoas usuárias do projeto. Não os servidores, as pessoas usuárias, tá? Os servidores contávamos com o nosso ticket transporte. Isso é importante colocar. A gente, além, esse era um grande serviço. E outro, você pode voltar no croquis, no mapa, Álvaro? Outro grande serviço que a gente ofertou foi o acolhimento, tá? O acolhimento, então, esse serviço aqui majoritariamente acontecia assistência, e o acolhimento acontecia aqui, deste lado. Então, a gente tínhamos acolhimento para pessoas migrantes e refugiadas em extrema vulnerabilidade. A gente contava com 20 camas, dividido em quarto masculino, quarto feminino e quarto familiar, dormitórios familiar, dormitório feminino, masculino e familiar. Esse era o masculino, ou familiar, ou feminino. A gente contava com uma sala de crianças, uma sala de interna, onde ficavam alguns espaços com armários pequenininhos para colocar as coisas de valor, e um grande hall. Agora sim, já podemos ir nas fotos. Além desses 2 grandes serviços, a gente tinha o programa de português como língua de acolhimento, tá?
que dávamos para os 4 níveis, inicial, intermédio, avançado e também preparação para o CEP-EBRAS. E, além disso, contávamos com a sala de inclusão digital, que era um espaço que estava todo o tempo aberto, disponível para toda a população imigrante e refugiada da cidade, para ser utilizado de diversas maneiras. E dentro da sala também se fizeram vários processos de empreendimento, palestras, cursos, formação, etc. Essas são as salas que vocês estão vendo, onde acontecia a atenção. Pode passar. Assistência. Esses são os dormitórios. Essa é a sala das crianças. E vamos para os números. Então, os números, a gente, durante nosso processo, tivemos, ao todo, atendimos 235 pessoas, tá? O total das pessoas atendidas nos serviços, na questão socio-jurídica, psicológica, foram 199 pessoas, 532 atendimentos. Durante todo o semestre tivemos 60 pessoas acolhidas, tá? Aulas de português, contamos com 45 estudantes, e a questão do Centro de Inclusão Digital, tivemos 51 pessoas que assistiram. Essas 51 pessoas foram os usuários que não faziam parte dos cursos, só foram os usuários cotidianos, tá? Porque os números dos cursos são um pouco, trazendo umas questões maiores. A gente tem, em questão das nacionalidades, vocês podem observar os números, né? Como se estão desenhando, né? Venezuela, a primeira, acho que eu vou ficar aqui com o meu computador, que me dá para ver mais nítido. Venezuela, tínhamos a primeira nacionalidade que foi atendida. A gente depois seguia com Angola. Depois a gente estava com a Colômbia. E depois a gente estava República Democrática do Congo, Peru, Haiti, Argentina, Brasil. Quando a gente fala Brasil, Síria também, e outras tantas embaixo. Quando a gente fala Brasil, são os números, são as crianças, majoritariamente das famílias, das pessoas que estavam acolhidas ou que estavam sendo atendidas, que já nasceram no Brasil e que ficaram dentro do CRAI. E também algumas pessoas que são migrantes, mas também se naturalizaram já, mas mesmo assim ainda estão em uma situação de extrema vulnerabilidade e foram acolhidos. Esses são números como um todo dos serviços, de todos os serviços, tá? Questão de gênero, a gente teve majoritariamente uma demanda do gênero masculino, como vocês percebem, 56%, e feminino 44%. Isso é um dado bem interessante para a gente conversar. E população trans teve um porcentagem também significativo, obviamente bem menor, mas que foi uma presença também muito importante dentro do CRAI. Pode passar. Então, sala de inclusão digital, acessos nos computadores, a gente teve 847, 51 indivíduos. Da questão da raça, a gente teve, era uma declaração livre, a maioria deles não declararam. Negra depois, parda depois, branca e indígena depois. Gênero também, a gente vê um expressivo número masculino, né? Depois o feminino, depois população trans. Uso da sala de inclusão digital, primeiro objetivo, lazer, estudo, tá? Contato com a família. Procurar cursos, sim. A gente também tem outras diferentes, deixa eu ver aqui, fica mais. Tem outras diferentes, contato com advogados, procurar vagas de emprego, impressão de documentos, acesso ao banco, e as nacionalidades comportam um pouco similar. Aqui a gente já vê a Venezuela mantendo a liderança, depois Colômbia, Argentina, Haiti, Brasil, Angola, Nigéria e Alemanha, um pouco nesses números, né? Sendo os mais o grande significativo a Venezuela. A gente, então, vamos no abrigo. O serviço de acolhimento, a gente tem, foram 60 pessoas ao todo,
o que não significa, assim, é interessante entender que não foram 20 fechadinhos cada mês, uma coisa assim, ou 10, assim. Foram, assim, teve meses que tivemos uma grande lotação, meses que foi diminuindo. No mês de abril, maio, a Secretaria Especial de Cidadania nos informou que tinha decidido que na futura administração do CRAI não teria o serviço de acolhimento para nosso processo, como na cor foi uma muito má notícia. E começamos a fazer um caminho, assim, eu desde a coordenação, um caminho muito delicado, muito cuidado para entender por que não e como fazer que esse serviço pudesse acontecer. Então, porque os números, como vocês percebem, são extremamente... É o serviço que mais demanda teve, o serviço que esteve a maior parte do tempo lotado. Esse serviço permitiu a gente participar do processo da operação acolhida. A gente teve famílias venezuelanas chegando no CRAI. A gente conseguiu fazer um acolhimento diferenciado para uma importante população trans dentro do acolhimento. Então, quando a gente recebe... E o Rio de Janeiro tem uns abrigos, a Secretaria de Assistência Social, que cuida do processo de acolhimento aqui no Rio de Janeiro, tem abrigos que não têm um processo de acolhimento diferenciado para a população imigrante. Não tem a preparação para trabalhar com nossa população. Então, foi um balde de água gelada que a gente recebeu e corrimos atrás, nitidamente, para isto. Eu tive uma reunião com a coordenadora de assuntos de alta complexidade da Prefeitura, da Secretaria de Assistência Social, a Marlice. Colocamos a problemática e ainda uma grande problemática para ela, porque no momento que encerrava nosso mandato, dia 30, a Prefeitura tinha que disponibilizar as vagas para essas pessoas que ainda estavam no CRAI ir para assistência. E nessa reunião, ela nitidamente percebeu o nível da complexidade da situação que ela estava tendo e que não tinha uma equipe preparada para isso. A gente também foi convidada pela deputada Mônica Benício, sim, a esposa viúva da Marielle, na Câmara, na LERJ, para falar em uma audiência sobre acolhimento LGBTs e colocar a questão e a situação do CRAI, o encerramento das atividades do abrigo. E tivemos uma importante, aliás, Marlice estava também na audiência, e ficou pactado um compromisso da assistência social, manter um diálogo com a Secretaria de Cidadania, para este processo de acolhimento acontecer de maneira diferenciada. Vejam bem, a legislação do Rio de Janeiro não permite, o acolhimento é um princípio universal, então não é permitido, aliás, não é só no Rio, a nível nacional, não existe a possibilidade de ter processos de acolhimentos únicos para certas populações. Mesmo assim, por exemplo, a população LGBT do Rio de Janeiro tem e já conseguiu um abrigo, que é o abrigo para LGBTs que está na Lapa, que é importante, foi uma luta política deles, e conseguiu. E a gente está nessa luta também, e estamos se planteou a possibilidade, não queremos um abrigo exclusivo. Aliás, a ACNUR nos orientou e está mediando também nesse processo. Não é constitucional pedir um abrigo exclusivo. O que a gente está querendo e está pleiteando é ter um abrigo diferenciado, que podamos ter servidores que estejam na ponta daquele acolhimento, que trabalhem com várias línguas, que tenham uma preparação na legislação migrante, que tenham uma sensibilização de trabalho intercultural, etc. Porque a experiência da maioria das pessoas refugiadas e imigrantes que estão indo para o processo de acolhimento com a prefeitura, com a assistência social, eles não são resistentes a esse processo de acolhimento, ficam poucos dias e preferem ficar em situação de rua. E temos um número muito expressivo de imigrantes e refugiados neste momento em situação de rua há muitos anos, a gente sabe disso, e é um problema totalmente visibilizado pela população, pelo poder público, pela prefeitura. E é nessa perspectiva, vou contar para vocês, em abril deste ano foi lançado o censo de população de rua pela prefeitura, atualizado o censo, e não tinha a categoria imigrantes, não tinha a categoria estrangeiros.
Ele mega senso, foi um belíssimo trabalho, e a gente, assim, eu desde a coordenação também aleguei, falei com a assistência social e este processo, de como não está essa categoria ali. No censo anterior se teve, mas neste novo não. Então, o processo de invisibilização é contundente, a gente sabe disso, a gente, desde nosso lugar de muito privilégio, de muita tranquilidade da experiência pessoal minha como imigrante, já mesmo assim a gente passa certos processos violentos que temos que abrir espaço com os codos, com muita luta, e pode dimensionar a maior parte da população imigrante que chegou em uma situação sofrendo processos de xenofobia, racismo, como fala Moha, em uma dupla, racismo xenófobo, então, que passa por situações que estão em processos de perseguição, sim, sofreram altas violências e que chegam na população, chegam nas periferias da cidade, nas favelas também, e passam por deslocamentos internos do Rio de Janeiro, também por ameaças, e muitos deles ficarem em situação de rua e preferir isso. Então, fiquem atentos nesta pauta, porque está, neste momento, acontecendo a discussão. A gente sabe que é um caminho longo, mas assim, esperamos que tenha algum desdobramento. Vou deixar uma dica também para vocês. Pedro Greco é um orientando doutorado do Elion. Ele está trabalhando o CRAI, o processo de acolhimento no CRAI, na tese de doutorado dele. E ele trabalha sobre a categoria de moradia adequada, transitória para imigrantes. Então, ele também traz uma história sobre os diferentes abrigos que teve na cidade do Rio de Janeiro, que não para migrantes, que não são poucos. A gente foi na Ilha das Flores, né, Moha? A gente viu nitidamente ali um abrigo, que, aliás, Martina, minha filha, quando foi na visita, falou, mas aqui foi abrigo e o resto de tempo presídio, depois abrigo migrantes, presídio, pode ser mais um presídio. Aí, essa frase me deixou assim muito nítida. Falando, por exemplo, que agora o grande central de acolhimento lá na Ilha do Governador, e os relatos que as pessoas que têm sido próximas, que passaram por esse acolhimento, narram que tem grades como de prisão lá para acolher. Então, a pessoa migrante não é um espaço para eles estar, não se sente acolhido. Bom, esses foram os fluxos de beneficiários no mês, vocês percebem. A gente teve uma conjuntura com um problema na água do prédio, pode passar. Então, o atendimento no mês de fevereiro teve uma nítida queda, porque a gente teve uma paralisação de atividades e uma virtualização de atividades para solucionar um problema na caixa da água, que teve o prédio da prefeitura tinha. A prefeitura, nitidamente, depois que a gente fez o chamado, explicou, fez todas as reclamações, solucionaram o problema, mas a Cor também precisou fazer uma contratação de toda uma mobília móvel para manter o funcionamento, já que a prefeitura conseguiu umas vagas nos abrigos da prefeitura, da assistência social para as pessoas que estavam no CRAI, ficar acolhidas enquanto acontecia a reforma, mas ninguém aceitou ir para os abrigos. Então, a gente tomou a decisão e propôs para eles se e analisamos também junto com o CEIPARME e Diana a questão de manter o acolhimento com toda uma mobília temporal ali. Contratamos caminhão de água, caminhão-pipa, banheiros móveis, chuveiros móveis. Foi uma mega infraestrutura móvel assim, que aconteceu em 15 dias, se manteve por 15 dias e encerrou. Então, foi uma iniciativa, um processo que eu destaco, assim, que nitidamente teve um bom desenvolvimento também, porque contávamos com recursos que estavam chegando por um processo de intervenção e cuidado humanitário que não era simplesmente da prefeitura, né? E nesse sentido, Moha estava falando, para falar um pouquinho do decolonial, que no meu tempo, eu queria, estou já um pouco passada do tempo, mas eu queria
deixar uma questão clara, assim como trazer um pouquinho de reflexões teórico-metodológicas para esta vivência. A gente que esteve trabalhando no CRAI, fomos uma equipe de 17 pessoas, das quais 11 fomos pessoas imigrantes. E das 11 pessoas imigrantes, tínhamos mais ou menos umas 3 pessoas que somos reconhecidas dentro do movimento de imigrantes há muito tempo. Como eu falei para vocês, eu estou fazendo intervenções urbanas, construindo coletivos desde 2012, né? Então, e tem uma articulação do movimento de imigrantes do Brasil há muitos, muitos anos, desde essa época, aproximadamente também 2014, 15. Então, também a ADEL tem um processo, a ADEL Bakur, sírio, que estava na vice-coordenação, tem um processo contundente de articulação e de processos dele desde a sua chegada no Rio de Janeiro. Aliás, ele mesmo conta a história dele em vários filmes, até a vivência da crise de acolhimento que ele teve que passar na UFRJ, de viver 6 meses em uma barraca aqui no campus da UFRJ, por não contar com o processo de acolhimento. E também está bem-vindo Manima, que é uma pessoa também da UF, ele fez mestrado na UF, e ele é também um filho, ele é um refugiado angolano, chegou aqui nos anos 90, e ele também é uma pessoa nitidamente reconhecida nesse processo. Então, destaco essas figuras que estávamos ali, além dos outros imigrantes trabalhando, que éramos de diversas nacionalidades, contávamos com 6 línguas para trabalhar. Vocês já vão percebendo a complexidade que estamos apresentando para a prefeitura ter uma equipe dessas da assistência social. E mantínhamos um processo de articulação política construindo. Então, a Catherine Walsh nos traz uma ideia de pensar a interculturalidade funcional da mão da interculturalidade crítica. Para meu perceber, minha experiência, é o ponto nítido que faz a diferença deste processo de construção do CRAI. Eu, quando entrei a ser coordenadora do CRAI, eu não deixei de ser a militante que sou. E eu bati de cara muitas vezes com o meu chefe, ele se preocupava, juro para vocês. Você vai falar lá na LERJ? Você vai falar lá na... Vou sim. Assim, decisões nitidamente que teve que tomar. Se não fosse meu lugar como militante deste processo de imigrantes, teria sido outra história. Então, eu não tirei a carcaça, eu fui a mesma, manteve um processo de articulação, e por isso o meu refletir está nitidamente nessa ideia. Eu trabalhei para uma empresa, para uma ONG, que é a Corresponse, que trabalha com uma proposta de uma interculturalidade funcional, desde um norte global, articulada para os benefícios do sistema. Isso é nítido, óbvio, não vou me enganar. Mas eu trabalho com uma interculturalidade crítica, desde os movimentos sociais, que é a que Catherine Walsh nos destaca. Eu o que faço? Vou aproveitar os recursos que esta figura que trabalha com essa interculturalidade funcional está nos colocando para trabalhar a interculturalidade crítica. O que eu estou precisando é que a população que eu venho construindo, lutando e militando há tantos anos, possa manter e construir um processo. O CRAI ele é um espaço físico, com internet, com luz, com água, com camas nesse momento, com salas. Precisa ser ocupado pelos migrantes. Temos que aproveitar. Tínhamos transporte, alimentação, tudo que estamos precisando. E daí aproveitar todos esses recursos para continuar nosso processo de construção do que a gente precisa. Vou ler aqui um pouquinho. A Corresponse é uma organização internacional do terceiro setor que trabalha com pessoas locais ligadas aos processos comunitários, sem pretender induzir no processo de construção das políticas públicas do território onde trabalha. Seu objetivo é apoiar a institucionalidade para conseguir implementar as políticas públicas. Uma questão nitidamente funcional. As pessoas que formaram a equipe da Cor Brasil fazem parte de diversos processos comunitários de imigrantes e de refugiados na cidade do Rio de Janeiro. Algumas delas estão articuladas nos grupos de liderança da cidade do Rio, outras organizações e coletivos em defesa da argumentação do direito de migrar e ter assentamento na cidade do Rio de Janeiro, adequado e seguro, orientando por processos interculturais de integração. Alguns desses servidores, antes de começar a trabalhar no CRAI Rio, já eram assistentes
nas reuniões do Comitê Intersectorial Municipal de Políticas Públicas da Atenção Refugiados e Imigrantes Apátridas do município do Rio de Janeiro, COMPARME, e do Comitê Estadual, por exemplo. Eu, no COMPARME, não faço parte do COMPARME, assisti a reuniões sendo parte da Cor Brasil, e antes, quando esteve fazendo voluntariado com a Marrom, como contei para você no início, e fui convidada para fazer parte do CEIPARME, e no CEIPARME, nitidamente, fui nossa coletiva de mulheres em migração pela paz, se candidatou como candidata, e somos parte do Comitê Estadual. Então, resumindo, não vou ler para vocês, essas pessoas que estivemos e trabalhamos ali, contamos e construímos, tentamos fazer um processo que se vinculasse processos de interculturalidade crítica com a interculturalidade funcional, fazendo que a ajuda humanitária tenha um viés também de ação política. E a gente, assim, eu muito cara de pau estou falando, aproveitamos, houve os recursos, fizemos e mantemos a pauta, que é o que a gente vai fazer. Então, a maneira diferente de militar, eu entendo que dentro do sistema posso implosionar e fazer vários processos interessantes, assim fez. A Cor encerrou o mandato 30 de junho, eu não decidi não continuar, quando me ofertaram continuar como coordenadora nos próximos processos. Eu não concordo com vários pontos que a CECID tinha analisado e feito para os futuros desdobramentos. Agradeci, estou aqui retornando da UFRJ, e quem está agora como coordenadora nessa nova fase, que vocês terão a oportunidade de conversar com ele em algum momento, é o Adel. E neste momento, segunda-feira passada, começou a nova fase desse CRAE. Adel é o coordenador e tem uma equipe composta inteiramente por imigrantes. Se não estou errada, somente 2 pessoas que não são migrantes. Esta nova fase não tem acolhimento, lamentavelmente, mas a atenção e as conversas com a assistência social estão acontecendo. Até eles estão me procurando para trazer mais informações, dados e apoiar essa mediação. Tenho feito algumas entradas aí voluntariamente, e como militante mesmo, e estou assim à disposição para perguntas, o que vocês precisarem. Vou entregar uns flyers do CRAE agora, né? Que eu deixaram, são os novinhos, para vocês também ficar aqui com vocês. Obrigada, e se tem alguma dúvida.